Como foi a história e o falecimento de Juscelino Kubitschek? Por que ele foi tão odiado? JK sonhou grande, realizou coisas incríveis que mudaram a história de um país para sempre. Estamos falando de uma das figuras mais fascinantes da história do Brasil. Ele foi um líder que não teve medo de enfrentar desafios gigantescos e que sempre acreditou no potencial de sua nação. Juscelino Kubitschek, ou JK, como era carinhosamente chamado, nasceu em uma cidade pequena, mas seu impacto foi sentido em todos os cantos do Brasil. Sua trajetória é cheia de momentos inspiradores e transformadores. E apesar de ter enfrentado muitas dificuldades, sua determinação e visão nunca vacilaram. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida deste grande líder. Vamos descobrir como ele cresceu, o que o motivou e como ele deixou um legado que ainda é lembrado com admiração e respeito. Prepare-se para conhecer uma história emocionante de coragem, inovação e mudança. Venha comigo nessa jornada para descobrir mais sobre Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek de Oliveira, mais conhecido como JK, nasceu em 12 de setembro de 1902, na pequena cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Desde jovem, JK se destacou pela sua inteligência e carisma. Ele estudou medicina e começou sua carreira como médico, mas seu desejo de ajudar as pessoas e transformar o Brasil o levou para a política. Ele começou sua trajetória política como prefeito de Belo Horizonte e, depois, se tornou governador de Minas Gerais. Foi durante seu mandato como governador que JK começou a mostrar seu talento para realizar grandes obras e projetos de infraestrutura. Seu sucesso em Minas Gerais o levou a ser eleito presidente do Brasil em 1955. Como presidente, JK tinha um sonho grandioso: modernizar o Brasil e impulsionar seu desenvolvimento. Ele acreditava que o país precisava de uma nova capital, uma cidade planejada que simbolizasse o futuro e o progresso. Esse sonho levou à construção de Brasília, uma das maiores realizações de sua carreira. A construção de Brasília. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, uma das suas maiores realizações foi a construção de Brasília. Em 1956, JK anunciou um plano audacioso: criar uma nova capital para o Brasil em apenas 5 anos. Ele acreditava que uma nova cidade no interior do país ajudaria a promover o desenvolvimento e a integração das regiões mais distantes. A ideia parecia impossível para muitos, mas JK estava determinado. Ele contou com o apoio de engenheiros, arquitetos e milhares de trabalhadores para transformar um deserto em uma metrópole moderna. Brasília foi projetada pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, que criaram um design inovador, com amplas avenidas e edifícios futuristas. Em 21 de abril de 1960, Brasília foi oficialmente inaugurada. A nova capital não só se tornou um símbolo do progresso e da modernidade, mas também ajudou a impulsionar o crescimento econômico e a abrir novas oportunidades para várias regiões do Brasil. A construção de Brasília foi um marco na história do país e um testemunho da visão e da determinação de Juscelino Kubitschek. A vida após a presidência. Após deixar a presidência em 1961, Juscelino Kubitschek enfrentou um período de grandes desafios. Embora tenha cumprido seu objetivo de construir Brasília e promovido o desenvolvimento do Brasil, sua saída do poder não foi tranquila. JK se tornou um crítico do novo governo militar que assumiu o poder após um golpe em 1964 e, devido a isso, enfrentou perseguições políticas. Para escapar da repressão, Juscelino se exilou em Paris, na França. Durante esse período, ele continuou a defender suas ideias sobre o Brasil e a criticar o regime militar. Mesmo fora do país, JK manteve sua influência e continuou a ser uma figura importante na política brasileira, respeitada por muitos por seu papel na modernização do Brasil. Após retornar ao Brasil, ele continuou a ser uma figura pública importante até sua morte. Juscelino Kubitschek deixou um legado duradouro, não apenas por suas realizações como presidente, mas também pela maneira como enfrentou os desafios e lutou pelo que acreditava ser o melhor para o país. A morte misteriosa de J.K. A morte de Juscelino Kubitschek foi tão impactante quanto sua vida. Em 22 de agosto de 1976, JK estava viajando de carro pela estrada entre o Rio de Janeiro e São Paulo quando sofreu um trágico acidente. O veículo capotou e Juscelino faleceu na hora.
A notícia chocou o país e deixou muitas pessoas em luto. O acidente foi oficialmente tratado como uma fatalidade, mas logo surgiram especulações e teorias. Algumas pessoas acreditavam que a morte de JK não foi um simples acidente, mas sim resultado de um complô político ou uma sabotagem. Essas teorias ganharam força devido ao contexto político tenso da época e à figura controversa de JK. Apesar das investigações, nunca houve uma resposta definitiva sobre o que realmente causou o acidente. O mistério em torno da morte de Juscelino Kubitschek só acrescentou uma camada extra de complexidade à sua já fascinante história, mantendo viva a curiosidade e o respeito pela sua vida e legado. Teorias e mistérios. A morte de Juscelino Kubitschek sempre foi envolta em mistério e especulação. Embora o acidente de carro em 22 de agosto de 1976 tenha sido oficialmente tratado como uma fatalidade, diversas teorias surgiram ao longo dos anos. Algumas pessoas acreditam que o acidente pode ter sido resultado de uma sabotagem. No contexto político da época, com o regime militar no poder e a figura de JK sendo vista como uma ameaça, essas especulações ganharam força. Teóricos apontam que o carro de JK estava em boas condições e que o acidente ocorreu em uma estrada bem conservada, o que levanta dúvidas sobre as verdadeiras causas do capotamento. Além disso, algumas testemunhas relataram detalhes estranhos sobre o acidente e a forma como a investigação foi conduzida. A falta de respostas claras e a atmosfera de suspeita contribuíram para o mistério. Até hoje, a morte de Juscelino Kubitschek continua a ser um enigma, alimentando debates e teorias sobre o que realmente aconteceu naquela trágica noite. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes como este. Comente abaixo o que você achou da história de JK e se você tem alguma teoria sobre o que realmente aconteceu com ele. Obrigado por assistir e até a próxima.